Alô, amigos. Hoje é 2 de novembro de 2018, 5 dias após a grande vitória de Jair Bolsonaro. Eu tenho alguns recados para vocês. Em primeiro lugar, uma breve descrição do que eu vou tratar hoje, sobre a reação esquerdista contra a onda conservadora, chefiada por FHC, juízes do Supremo Tribunal Federal, mídia em geral e esquerdistas, e muito particularmente esquerdistas comprometidos com as mamatas de sempre. O que nós temos já observado em 5 dias de, podemos chamar, de governo Bolsonaro? O que nós temos? Na verdade, as pretensões de governo do Bolsonaro já ficaram bem claras, algumas linhas já estão estabelecidas, uma linha liberal na direção da economia, uma linha conservadora na direção da educação e da cultura, e contra isso já estão se levantando vozes e partidos e instituições que se acham ameaçadas por essas linhas, com esses programas que já anunciados pelo Bolsonaro e sua equipe. Eu quero me ater mais nesse vídeo à história da escola sem partido, que eu também chamo de justiça sem partido. O mesmo pleito de escola sem partido vale para justiça sem partido e até, em última análise, um Estado sem partido. Quem deve ter partido é o governo, não a administração pública nem o Estado, pois estamos falando de aparelhamento do Estado e de suas instituições. Por isso estamos nessa situação. No particular da escola sem partido, já houve manifestação contrária da parte do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro relator, o Luiz Barroso, que vetou um projeto de lei do Estado de Alagoas. Mas é bom esclarecer que esse projeto de lei do Estado de Alagoas não é a lei federal que se pretende fazer para aprovação na Câmara dos Deputados, em primeiro lugar. Houve uma tentativa, foi agora faz 2 dias atrás, era para ser votada, pelo menos o início de encaminhamento do projeto, mas houve muita discussão, bate-boca, a coisa não funcionou. A gritaria era esperada, setores da esquerda que estão encastelados nas escolas e nas universidades, e para tal tem a proteção da mídia e das próprias ideias esquerdistas do STF, que deveria ser uma justiça sem partido, mas infelizmente não é o que nós temos. Então a coisa melou, não saiu a discussão, ficou para outra data. Eu quero também chamar a atenção da grande novidade que é Sérgio Moro como um novo integrante do governo Bolsonaro para o ano que vem. A notícia caiu como uma bomba devastadora nas hostes comunistas. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro, aliado com o Moro, era tudo que os petistas não queriam ouvir e saber. Pois aconteceu, e se desenha um governo extremamente cruel para os criminosos da esquerda. Eu acredito que também para os criminosos da direita. De qualquer modo, o Brasil vai ser passado a limpo de uma maneira que nunca foi. Teremos um governo forte, com instituições fortes e, espero, conservadoras, que saiba resistir bem à devastação comunista ocorrida nos últimos 30 anos no Brasil. Vou tocar nesse assunto mais aprofundadamente. Eu gostaria apenas de deixar assim um recado, um texto onde eu coloquei no site do Políbio Braga. Dei uma olhada no site do Políbio Braga, que tem uma afinidade espantosa com as minhas ideias, e por isso esse site abrigou um pequeno texto que eu escrevi sobre essa justiça sem partido. Vou ler um trechinho para vocês. Começando pela epígrafe de Max Weber: a escola não é lugar para o profeta nem para o demagogo. Então, meu texto começa assim: restou muito claro ao país como o tema escola sem partido e tudo que envolve a pregação ideológica em sala de aula repercutiu entre os intelectuais orgânicos.
O partidarismo e o aparelhamento das instituições do Estado se rebelaram através dos seus porta-vozes de sempre. O debate parlamentar, marcado para ontem, que foi dia 31 de 11, teve que ser cancelado devido ao bate-boca, como eu disse, que aconteceu. Um nítido jus esperneante das esquerdas viciadas no domínio e no aparelhamento ideológico já seria esperado, né? Irmanados, imprensa comprometida, imprensa resistente, entre aspas, a nova palavra de ordem das esquerdas, dos maus perdedores da esquerda, e manifestações oriundas do STF, entre elas do ministro relator, todas elas gritaram seu desespero diante da ameaça do fim da doutrinação esquerdista entranhada no país. Não queremos mais saber disso. E por isso essa gritaria toda. Esse texto, como eu disse, que está no site do Políbio Braga, mostra uma posição muito defendida entre os conservadores, entre os quais eu me incluo. Nós precisamos de uma educação sem viés ideológico algum. Lendo mais tarde o que disse, qual foi exatamente o voto do ministro Luiz Fernando Barroso, ficou claro que o ministro se enganou, dizendo que aquela proposta lá da lei de Alagoas era tão vaga e genérica que ela poderia se prestar à finalidade inversa, isto é, uma imposição ideológica e uma perseguição dos que dela divergem. Ele usou a mesma perseguição que os alunos sofrem de professores petistas e comunistas nas salas de aula, desde o primeiro grau até a universidade. Ele já pensou o contrário, que essa lei poderia gerar uma perseguição aos coitadinhos pensadores de esquerda sentadinhos na sala de aula e sendo oprimidos pelos terríveis fascistas autoritários. Essa é a ideia embutida dentro do STF, e por esse motivo que o ministro está redondamente enganado. Ele mais adiante diz também que não se pode esperar que uma educação adequada floresça em um ambiente acadêmico hostil, em que o docente, o professor, se sente ameaçado e em risco por toda e qualquer opinião emitida em sala de aula. Ora, ministro, o senhor se engana redondamente. Não é toda e qualquer opinião emitida em sala de aula. Ficou muito claro que não é esse o propósito da escola sem partido. Na verdade, o professor respeitará, estou lendo aqui o manual da escola sem partido, lá do Miguel Najib. O professor respeitará o direito dos pais, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Exatamente o que vimos agora nessa semana, quando colégios, inclusive colégios que antigamente a gente dizia colégios religiosos, que hoje abandonaram a religião e adotaram o jesuitismo, que é uma ideologia comunista, partícipe, criadora da teologia da libertação. Nós vimos isso em escolas em Porto Alegre, Escola do Rosário, escolas antigamente católicas, fazendo propaganda de resistência contra o resultado eleitoral, quer dizer, mostrando que não tem nenhum compromisso com democracia e com a escolha majoritária do povo brasileiro, uma escolha recente de 2, 3 dias. Quer dizer, eles já estavam se articulando nas ruas e trazendo as ruas para dentro das universidades. O Luiz Fernando Barroso não viu isso, parece que não viu. Parece que ele não mora no Brasil, parece que ele não vê nem televisão, ou não vê redes sociais. Ele deve ter muito medo de redes sociais, não é? Não é esse o propósito da escola sem partido. Vale para todo mundo, sem essa de ideologia. Weber dizia, na escola não há lugar para o demagogo nem para o profeta. A pregação religiosa e ideológica, a escola não é um lugar adequado. Senão nós estaremos formando sectários. Nós temos que formar alunos com amplitude de pensamento, com universalidade de conhecimento. Não é isso uma universidade? E não diminuir esse universo a uma visão sectária, muito parcial, muito particular, sobre política, moral ou qualquer outro assunto. A escola sem partido, o que ela quer é imprimir
liberdade de pensamento, que haja discussão dos temas, mas não monopolização dos temas, e muito menos vinculá-los a uma aprovação ou uma desaprovação do aluno. Eu tenho amigos que estão na faculdade de Direito que se sentem ameaçados por se emitir determinadas opiniões diante de professores castradores, censores, professores censores. Esses professores são de esquerda, é a esquerda que domina a educação brasileira, é o lixo Paulo Freire, que está na cabeça também do nosso ministro. Então o que é que nós temos? Uma visão dominante de esquerda patrulhando o ensino brasileiro. Deu no que deu. Nós temos jovens analfabetos e temos velhos analfabetos já. Já estamos numa segunda geração de analfabetismo ideológico produzido pela esquerda. Está na hora de nós limparmos as nossas escolas se nós quisermos ter um futuro assim que seja bom e próspero para todos nós. Esse projeto deve vencer apesar do Supremo Tribunal Federal. Ele deve seguir adiante apesar dos interesses esquerdistas contrariados. A mamata acabou. É esse o recado. Como eu disse, esse é o assunto do vídeo de hoje, voltando a lembrar a importância do Moro para implementar, inclusive, coisas desse tipo. Mas ainda estamos numa espécie assim de lua de mel ou de ambiente meio de ressaca da vitória, mas o trabalho já começou. Esse governo Bolsonaro já começou. E ele já está mostrando os seus pontos chaves, os seus marcos que vão balizar os próximos 4 anos, e eu espero os próximos 8 ou 12 anos. Até agora o Bolsonaro tem se manifestado a favor da prorrogação do seu próprio poder, do seu próprio mandato. Ele quer acabar com a história da reeleição, e que já valendo para ele mesmo. Muito meritório isso. Embora eu ache que não era hora de tratar desse assunto. Mas, de qualquer modo, com o Moro no governo, a gente já pode sonhar até com um belo sucessor do Bolsonaro. Vocês não acham assim? Ao terminar, eu quero lembrar a vocês que daqui umas 2 semanas eu estarei colocando à disposição de todos os inscritos no canal um e-book sobre política, que eu já fiz. Estamos organizando a divulgação e tentando terminar os problemas técnicos. Estarei colocando à disposição de todos os inscritos, então, e de modo geral, para todos os nossos amigos, esse e-book com informações preciosas sobre a educação política no Brasil. Inscreva-se no canal se você ainda não fez essa inscrição e dê um like para a gente tocar adiante esse projeto. Um projeto conservador que está crescendo no Brasil, e nós precisamos cerrar fileiras e alimentar as nossas baterias, porque o inimigo é grande, ele não foi destruído, ele ainda existe, é um inimigo que quer nos destruir. Não é um adversário político, não, é um inimigo mesmo. Então, fiquem atentos que em breve vocês terão esse material. Muito obrigado por hoje.